Bora iniciar o nosso Vitrine Revista de hoje com o nosso consultório aberto, viu, gente? Vamos falar de saúde. O coração é o motor da vida e quando algo foge do ritmo, o corpo o quê? Sente. Então, para abrir o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a arritmia cardíaca. E para entender o que causa esse desequilíbrio, quais são os sinais de alerta e principalmente, né, como cuidar melhor do nosso coração e para prevenir riscos e viver com mais saúde e tranquilidade, estou recebendo o médico cardiologista e diretor da Sociedade Paranaense de Cardiologia, Alcirley de Almeida. Boa tarde, doutor. Tudo bem contigo? Tudo bem. Boa tarde. Que bom tê-lo aqui mais uma vez, doutor. Primeiro explica pra gente o que é uma arritmia. A arritmia cardíaca é alteração no ritmo do coração. Naturalmente, nosso coração bate de maneira regular. Quando ele se torna irregular, nós consideramos isso uma arritmia cardíaca e também temos as alterações da frequência cardíaca. Algumas vezes o coração pode bater mais lento, nós chamamos isso de bradiarritmia, ou bater de modo acelerado, fazendo os casos de taquicardia. Então, é uma alteração do ritmo e ou da frequência cardíaca. Toda alteração de ritmo, toda arritmia, ela é perigosa, doutor? Isso é bom a gente esclarecer, porque felizmente não é, tá? Mas para a gente chegar a essa conclusão, nós precisamos de uma avaliação detalhada, bem cuidadosa, uma vez que nós fazemos o diagnóstico de arritmia cardíaca para sabermos se realmente é uma arritmia de caráter benigno, ou seja, se é uma arritmia que não está associada a risco de morte súbita. Entendi. Por exemplo, doutor, quando a gente leva um susto, né? Leva aquele susto, o coração quase sai pela boca, né? Daquela dispara e tal. Saiu do compasso, o ritmo foi outro ali. Mas e quando não está acontecendo nada? A pessoa está bem tranquila e esse dispara do nada, digamos assim. Daí acende um alerta? Sim, sim. Quando, na colocação inicial, quando o nosso coração acelera em um evento de um susto, por exemplo, numa situação emotiva, isso acaba sendo considerado uma resposta normal do coração, tá? Isso é normal. Porém, quando numa situação de repouso, o seu coração está batendo de modo irregular, acelerado, você está com uma percepção do batimento cardíaco, isso é um sinal, sintoma de arritmia cardíaca. Esse é o único sinal ou a gente tem mais sinais, doutor? Temos mais, sim. Né? Nós devemos considerar dor no peito, aquelas pessoas que se queixam de um desconforto, uma sensação ruim, tontura. Temos que valorizar muito o desmaio, que é a perda de consciência. São sintomas que devem ser levados para o médico para que possamos fazer, de fato, uma avaliação bem cuidadosa e fazer o diagnóstico. Quando a gente fala de causas, por exemplo, a pessoa ela já nasce com essa condição ou adquire através do meio em que ela está inserida, doutor? Com relação às causas, temos várias causas possíveis, né? Primeiro, com relação à idade. A arritmia pode acontecer em qualquer faixa etária, e aí nós devemos incluir os bebezinhos recém-nascidos até o idoso, incluindo os atletas, tá? Mas, com relação à causa, as pessoas que têm arritmia normalmente têm uma condição subjacente, ela tem uma doença, muitas vezes não reconhecida, e que causa uma arritmia cardíaca. Então, o grande desafio nosso, do médico cardiologista, é exatamente identificar uma causa para a arritmia. Por quê? Quando nós temos uma causa, muitas vezes nós podemos curar uma arritmia, nós podemos controlar, nós podemos tratar a causa, a doença de base que está provocando a arritmia. Então, ou seja, na presença de qualquer sinal ou sintoma, nós precisamos avaliar com muito carinho. Como que é feito esse diagnóstico? A gente tem exames específicos, doutor? Exatamente, temos sim. A avaliação cardiológica, ela passa inicialmente além da nossa consulta habitual, nós temos que fazer um eletrocardiograma, que é o exame básico que nós temos, mas é bom saber que muitas vezes não é suficiente para o diagnóstico. Tá? E aí nós temos vários exames que nós podemos lançar mão para o diagnóstico, porém isso tem que ser feito de uma maneira criteriosa, para que nós não possamos fazer exames desnecessários, né? E, obviamente, não conseguir fazer um diagnóstico adequado. Então, para isso, nós temos vários exames, como
o Holter de 24 horas, monitorização de 7 dias, monitorização de 10 dias, tem um exame específico chamado de estudo eletrofisiológico, ou seja, ferramentas para isso não faltam, né? O que nós precisamos é realmente valorizar a queixa do paciente, saber o que nós estamos procurando para que nós possamos chegar no diagnóstico final. Chegou no diagnóstico final, né, a arritmia, o que é feito a partir daí, doutor? Quando nós temos o diagnóstico definido, nós podemos apenas decidir um plano de seguimento para esse paciente, sem remédio. Podemos, algumas vezes, medicar o paciente e, obviamente, continuar acompanhando a evolução. E, em alguns casos, nós temos um tratamento definitivo curativo, que é através do estudo eletrofisiológico e ablação, um procedimento que permite curar alguns tipos de arritmias. Além disso, nós temos que tratar, em certos pacientes, implantar o marca-passo, que é um dispositivo eletrônico, implantar o desfibrilador, e aí são vários dispositivos que são utilizados conforme o diagnóstico, conforme a arritmia do paciente. A morte súbita, doutor, está associada à arritmia? Sim, quase sempre, né? Isso é bom lembrar que quase sempre, em aproximadamente 80% dos casos, tem uma arritmia envolvida como a grande responsável pelo aquele evento inesperado, pela morte súbita, pela morte súbita cardíaca. E essa questão da morte súbita cardíaca, a pessoa geralmente faz algum tipo de esforço ou ela pode estar em repouso e acontecer também, doutor? Sim, isso vai depender muito da condição de base. Qual é o diagnóstico que esse paciente tem? Qual é a cardiopatia que ele tem? E cada cardiopatia ela é sensível a um gatilho. Então, por exemplo, a própria atividade física de alta intensidade pode ser um gatilho para uma morte súbita. Porém, num paciente que tem uma condição subjacente, que predispõe à arritmia. Mas, obviamente, eu quero deixar bem claro aqui que praticar atividade física é extremamente saudável, que praticar atividade física não aumenta simplesmente o risco de morte súbita. A gente sabe que a atividade física de alta intensidade, quem quer fazer então presta bem atenção, tem que fazer uma avaliação cardiológica para saber se está apto a praticar esse nível de exercício. Mas normalmente tem uma condição. Tem pessoas que têm morte súbita dormindo. Nossa. Muitas vezes o despertador é o gatilho para a morte repentina. E isso depende do diagnóstico, né? O que mais? Tem arritmias que são desencadeadas por estresse emocional, né? Pela própria natação, um exercício específico. Então, nós temos uma gama de cardiopatias, de doença de base, que nós temos que saber com qual delas nós estamos lidando para que a gente possa orientar o nosso paciente para evitar os gatilhos e, obviamente, tratar, corrigir o que for possível conforme o diagnóstico basal. Quando a gente fala de saúde do coração, por exemplo, o que é o indicado para fazer um check-up relacionado ao coração? Ou só se a pessoa tiver sintomas relacionados ao que o senhor falou aqui, doutor, ou não? A partir de que idade que eu posso? Não, nunca tive nada relacionado, né, a arritmia, sintoma e tal, mas quero fazer um check-up. O que é indicado? Isso é muito importante, né? Então, assim, primeiro, tem histórico familiar de cardiopatia? Então, essa pessoa tem que se antecipar, tem que fazer um check-up, mesmo que não sinta absolutamente nada. Se essa pessoa fez em algum momento diagnóstico de hipertensão, de diabetes, colesterol alto, se essa pessoa tem o hábito de fumar, essa pessoa precisa sim de uma avaliação cardiológica, principalmente se for submeter a uma atividade física de alta intensidade, tá? Então, na presença de qualquer comorbidade, qualquer diagnóstico, a avaliação cardiológica ela está indicada. E, se for simplesmente pela idade, acima de 45 anos para o homem, de 55 anos para a mulher, isso é uma recomendação na ausência de sintomas, na ausência de doenças outras, né, se a gente considerar apenas a idade. Mas, na vida adulta, eu acho que uma avaliação cardiológica básica, e aí, obviamente, que você vai receber uma orientação adequada de quando repetir, conforme a sua avaliação, conforme a conclusão da sua avaliação. Doutor, por exemplo, se a pessoa que está nos assistindo, né, enfim, presenciar alguém tendo algo relacionado, né, ao coração, enfim, o que essa pessoa deve fazer para auxiliar?
como que deve ser esse socorro? Perfeito, isso aí é um segundo pilar que nós estamos trabalhando e cada vez mais nós temos falado nisso daí. Primeiro, nós estamos habituados, né, e até agradeço a oportunidade, parabenizo vocês por dar espaço para a área de saúde nesse programa, porque aqui nós temos a oportunidade de falar em prevenção, nós temos a oportunidade de falar em diagnóstico e chamar a atenção da população, que é um tema extremamente importante quando nós falamos de arritmias e também das doenças cardiovasculares de um modo geral. Então isso a gente tem falado bastante como prevenir, mas quando nós estamos falando especificamente de arritmias cardíacas e prevenção de morte súbita, nós temos que trabalhar e desenvolver um segundo pilar chamado de atendimento de emergência, que é o que você comentou agora, né? O que nós devemos fazer? Primeiro é reconhecer, nós temos que aprender a reconhecer um indivíduo que está inconsciente, se esse indivíduo é vítima de uma parada cardiorrespiratória ou não. Porque reconhecendo, nós temos que pedir ajuda. Então, ajuda por quem está passando do lado, quem está ao seu lado, pedir para ligar para o SAMU, que é um atendimento extremamente eficaz em todas as cidades brasileiras, e Cascavel também se inclui nisso daí. E nós temos que saber o número do SAMU, que é o 192. Segundo, após pedir ajuda, nós temos que imediatamente começar a realizar manobras de compressão torácica, que é realizar a massagem cardíaca, que todos já viram, mas poucos já tiveram oportunidade ou já tentaram realizar as compressões torácicas, que é isso que vai dar sobrevida ao paciente. Porque até chegar ao atendimento médico de emergência, nós temos que fazer algo e nós não podemos perder tempo. E nós temos no máximo 10 minutos para que a gente possa recuperar essa vítima de parada cardiorrespiratória. Entre reconhecer, realizar as compressões torácicas e aplicar o choque através de um equipamento chamado DEA, que é o desfibrilador externo automático, que boa parte dos lugares tem. Existe uma lei para isso que diz que locais que têm aglomerações de pessoas, tipo shopping center, estádio de futebol, aeroporto, rodoviária, deve disponibilizar esse equipamento, que deve ser operado por leigos, pode ser operado inclusive por leigos. Então foi exatamente isso que no Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas, hoje, nós fizemos uma ação lá no Catuaí Shopping, onde nós estávamos com os estudantes de medicina da UniOeste, e nós, além de falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento, nós estávamos ensinando a população, demonstrando para a população como reconhecer e o que fazer no momento da emergência, que é o paciente que é vítima de uma parada cardiorrespiratória. Isso é extremamente importante, isso é um projeto que não só eu tenho em mente, mas a Sociedade Paranaense de Cardiologia também. Nós queremos levar isso para a população geral, nós queremos levar esse treinamento para as escolas. Por quê? Porque só há uma maneira de a gente salvar vidas, é a gente entendendo o problema, que é através da prevenção, mas esse segundo pilar, que é o atendimento de emergência, a gente precisa evoluir muito como Brasil, e nós estamos dispostos a trabalhar nisso. É isso aí, e é aquela coisa, né, de pouquinho em pouquinho, né, espalhando o conhecimento, a gente vai formando uma nova geração e também conscientizando a nossa geração, dos nossos pais, enfim. Assim foi também com relação aos engasgos e tudo mais. A gente vê muito hoje pessoas leigas que aprenderam a manobra de Heimlich e estão salvando vidas. Então a gente também quer ver muitas pessoas salvando outras vidas também quando for relacionado ao coração. Doutor, parabéns pelo trabalho exemplar e maravilhoso que o doutor realiza aí junto aos estudantes, junto à nossa sociedade, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e boa semana para todos. Isso aí, doutor, para ti também. Até uma próxima, viu?